Estamos hoje no terceiro e último dia da série chamada Pais e Filhos. E a gente vai trabalhar mais um pouco sobre o conceito. Hoje eu quero homenagear, e essa é uma mensagem voltada para todos os meus amigos da terceira idade. Então essa mensagem é para vocês. Fiz pensando em vocês. Gostaria de homenageá-los e tratar o coração de vocês. A Organização Mundial de Saúde diz que a terceira idade, a melhor idade, ela começa nos países desenvolvidos a partir dos 65 anos e nos em desenvolvimento a partir dos 60. Por isso tem muita gente migrando para os Estados Unidos, porque quer ser da terceira idade um pouco mais tarde, 5 anos mais tarde. Mas o fato é que aqui, como estamos em desenvolvimento, a terceira idade ela é a partir dos 60 anos. Já eu estou lá. Queria pensar, daqui a alguns séculos talvez, eu queria pensar nesse conceito de acordo com a Bíblia. Olhar para o que a Bíblia diz e enxergar o que a Bíblia trata para as nossas vidas. Por isso, para começar, eu queria pensar numa realidade diferente entre as gerações. Interessante de pensar a respeito disso, sabe por quê? Porque a maior parte de nós acreditamos que a minha geração é a que vale e eu tenho que impor isso à geração mais baixa do que a minha e à geração mais alta do que a minha. E acreditar que as gerações, elas podem viver de maneira uníssona, numa voz só, num tom só, como se todos nós tivéssemos o acordo ou o princípio de que as gerações não podem ter as suas diferenças. O fato é que quando a gente lê a Bíblia, a gente enxerga algo diferente. Em 1 Timóteo 5, versos 1 e 2, Paulo exorta ao jovem pastor Timóteo, que era pastor na igreja em Éfeso, a seguinte coisa. Ele diz: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Tratem os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs com toda pureza. Interessante que Paulo chega para aquele jovem pastor e diz o seguinte: Timóteo, presta atenção. Você está liderando uma igreja, mas essa igreja não tem um público só. Essa igreja não tem um povo só, ela não tem o pessoal numa fase etária ou numa faixa etária só. Você está liderando várias pessoas de várias faixas etárias diferentes. Por isso, aos idosos, você não pode repreender asperamente. Trate-o como se eles fossem o seu pai. As mais idosas, também, trate-as como se fossem suas mães, ou sua mãe. Suas mães não, sua mãe. Aos irmãos, aos jovens, como se fossem irmãos. E às jovens, como se fossem irmãs, mas com toda pureza. Ele diz, o público é diferente. Por isso, nós temos que entender que existem diferenças entre as gerações, e essas diferenças têm que ser tratadas. A geração dos meus pais, e hoje de manhã eles estavam aqui, é muito diferente da minha geração. A música que meu pai gosta de ouvir é diferente da música que eu gosto de ouvir, que é diferente das coisas que meus filhos escutam, porque aquilo não é música. Tem coisas entre as gerações que são duras da gente aceitar. Por exemplo, eu tenho 2 meninos em casa. Cinto não se usa, e se usa é só adereço, porque a calça está sempre pela metade, mostrando a cueca. E eu olho aquilo e falo assim, cara, para que vocês fazem isso? A minha vontade é comprar suspensório. Mas para que isso? Por que o povo precisa saber qual é a marca da cueca que vocês usam? A gente não usa marca de cueca boa aqui, então é até vergonhoso para vocês. Então para que vocês vão fazer isso? Cueca mexe com X. Zorba com S, sei lá eu. Para que, filhos, vocês vão... Não, pai, isso entra e sai. Mas a minha geração é diferente da geração deles em vários aspectos. Como a minha geração é diferente da geração dos meus pais em vários aspectos. E a gente querer trabalhar essas diferenças de gerações como se fosse uma coisa só é errado.
Não dá, nem Paulo conseguia. Por causa disso, ele exortava a Timóteo de que ele pensasse de forma diferente na tratativa do povo dentro da sua igreja. Interessante é que a gente tende a mapear pessoas pela sua faixa etária, seu desenvolvimento, e dizer essas pessoas, elas têm que ter o mesmo conteúdo que eu e gostar das mesmas coisas. A gente vai sair com os mais velhos e se cansa dos mais velhos estarem perguntando a mesma coisa sempre. Se cansa de ver os mais velhos cansados na caminhada que a gente tem. Isso eu acompanho os mais velhos. Se a gente vai andar muito, eu estou com os mais velhos. Se tem aquele carrinho, eu prefiro também. Agora, o conceito é que a gente olha para os mais velhos e diz, estão fazendo isso para nos irritar, estão fazendo isso para nos incomodar, estão fazendo isso para chamar a atenção. Pois bem, existe um estudo, na verdade é um artigo, chamado O Envelhecimento na Atualidade, Aspectos Cronológicos, Biológicos, Psicológicos e Sociais, de duas pessoas, um chamado Rodolfo Schneider e a outra Tatiana Iragaray, da PUC do Rio Grande do Sul, e eles trabalham no Instituto de Geriatria e Gerontologia. Eles quebram um pouco a nossa perna a respeito disso, trazendo algumas coisas para que nós possamos pensar. Primeiro, na formação da idade. A gente tende a mapear as pessoas pela idade cronológica deles, ou a idade do tempo de nascimento para cá. Atualmente, os especialistas no estudo do envelhecimento referem-se a 3 grupos de pessoas mais velhas. Eles dizem os idosos jovens, os idosos velhos e os idosos mais velhos. Os idosos jovens geralmente se referem a pessoas entre 65 e a 74 anos. Alguns estão falando, ufa, sou idoso, mas sou idoso jovem. Os idosos mais velhos, ou os idosos velhos, eles ocupam a faixa etária de 75 a 84 anos. E os idosos mais velhos, aqueles que, de acordo com os estudos, eles têm dito que são aqueles acima de 85 anos ou mais, são que têm maior tendência para fraqueza e para enfermidade e podem ter dificuldade para desempenhar algumas atividades da vida diária. Estes são os 3 grupos, idosos jovens, idosos velhos e idosos mais velhos, que caracterizam uma faixa etária que no meio da medicina, da psicologia, dos estudos tem ajudado no posicionamento ou no entendimento de como se trata o público dessa faixa etária. Entretanto, o estudo também tem mostrado algumas coisas, que a categorização, embora ela seja bastante usual, ela cada vez mais, as pesquisas revelam que o processo de envelhecimento é uma experiência heterogênea e aplicada a cada indivíduo. Significa que eu vou olhar para um indivíduo e eu vou entender que, apesar dele estar naquela faixa etária, não necessariamente ele faz parte do grupo dos idosos mais jovens, ou dos idosos velhos, ou de um jovem adolescente como eu. Você entende que, olhando para aquela faixa etária, você não necessariamente define a pessoa. Pois bem, por não se caracterizar, a idade cronológica de um indivíduo, ela não é suficiente e não marca ou não define esse indivíduo. Porque a gente pode olhar para o indivíduo e precisamos de 4 marcas ou idades que nós possamos pensar em qual fase daquele sujeito ele se encontra verdadeiramente. A primeira idade é a idade cronológica. É a idade que marca ou que mensura a passagem do tempo decorridos em dias, meses e anos, desde o nascimento. Ou seja, eu tenho 46 anos, alguns meses e alguns dias. Tenho 46 apesar de não aparentar. 46 num corpinho de 30. 30 quilos a mais. Não menti. A segunda idade é a idade biológica. A idade biológica é definida pelas modificações corporais e mentais que ocorrem ao longo do processo de desenvolvimento
e caracterizam o processo de envelhecimento humano, que pode ser compreendido como um processo que inicia-se antes do nascimento e se estende por toda a existência humana. Algumas marcas da idade biológica. A partir dos 40 anos, a estatura do indivíduo diminui cerca de 1 centímetro por década, principalmente devido à diminuição da altura vertebral ocasionada pela redução da massa óssea e outras alterações degenerativas da coluna vertebral. Por isso você pode olhar para uma pessoa e você vai dizer, caramba, você deve ser velho pra caramba por causa da sua idade, do seu tamanho. Porque vai diminuindo. Eu já estou 4 centímetros, quase 5 centímetros abaixo. Não, é depois dos 40, né? Na verdade, então estou 1 centímetro. Mas tem alguns centímetros a mais em algumas outras áreas. Apresenta-se a perda do equilíbrio. Os ombros se curvam, a cabeça se inclina, a postura se torna mais encurvada e os joelhos flexionados. Significa que essa é uma postura. Os ossos se tornam menos resistentes e esponjosos por causa da descalcificação. As articulações se tornam mais frágeis e ocorre a diminuição dos tônus musculares. A pele fica mais fina e fria, menos elástica e com menos oleosidade. Você pega aquela pele que você puxa e fica sempre a marquinha. Que a gente senta do lado da nossa vovó e fica puxando sempre a pele, só para mostrar para ela que ela está mais velhinha mesmo. Diz, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Alteração do cabelo, unhas se tornam mais frágeis. A visão também declina. A diminuição da acuidade visual, a diminuição do campo visual periférico diminui, diminuição da adaptação do claro ao escuro, diminuição da noção de profundidade e diminuição da identificação de cores. A alteração da audição, fica mais difícil definir os sons da fala e do ambiente. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, tinham 2 senhores que frequentavam a igreja, um achava que eu falava muito rápido, e o outro achava que eu falava muito baixo. 2 senhores já de idade. E eles sentavam juntos e um ficava assim e o outro assim. Então, deixa que eu digo que fala. E era assim o tempo todo. A alteração do paladar. Interessante. Diz que o paladar se perde e a pessoa começa a perder o interesse pela comida. Todos os outros eu tive até agora. O que me caracteriza mais jovem foi somente esse, até agora. Alteração do tato. A diminuição da sensibilidade da palma das mãos e na sola dos pés. Com o envelhecimento, o peso e o volume encefálico diminuem por perda de neurônios. Mas apesar desta redução, as funções mentais permanecem preservadas até o final da vida. Olha que interessante. A gente vai perdendo neurônio, o volume encefálico diminui, mas as funções mentais, elas permanecem preservadas até o final da vida. Eu acho Deus incrível. Grava isso, que tudo pode estar piorando, mas a sua função mental, ela continua preservada até o final da vida. A idade social. A idade é aquela marcada pelos tipos de ações, posturas e lugares que uma pessoa faz ou frequenta. A cultura e o grupo social têm um importante papel nesse aspecto. Um indivíduo pode ser mais velho ou mais jovem, dependendo de como ele se comporta dentro de uma classificação esperada para a sua idade, em uma sociedade ou cultura particular. Por exemplo, a criança tem um padrão. O pré-adolescente tem um padrão de ação, de pensamento e de reações. O adolescente, a mesma coisa. O jovem, igual. O adulto, da mesma forma, como o idoso tem. Mas nós classificamos isso de acordo com a nossa sociedade. São valores pré-estabelecidos pela nossa sociedade. E muitas vezes nós cobramos das pessoas que não se enquadram de acordo com esses valores. Por exemplo, várias e várias vezes você chega para o seu filho e diz: você é imaturo, não está agindo de acordo com o que você deveria agir. Por quê? Porque socialmente foi estabelecido alguns padrões de ações
que nós esperamos para aquela faixa etária. Mas não significa que ele amadureceu o suficiente para viver de acordo com esses padrões. Da mesma forma, como você encontra às vezes crianças que você diz, é muito maduro para a sua idade. Eu não espero. Chora, meu filho. Chora. Você tem o direito de chorar. Porque nessa idade se espera isso. Vai brincar. Sai de perto da gente. Olha, gosta de conversar com os mais velhos. Tem um diálogo e um discurso de acordo com a minha idade. Então a idade social é marcada dessa forma, bem como terminamos com a idade psicológica. Define a idade psicológica como as habilidades adaptativas dos indivíduos para que se adequem à exigência do meio. As pessoas se adaptam ao meio pelo uso de várias características. Essas características psicológicas, elas abrangem a aprendizagem, a memória, a inteligência e o controle emocional. Estas características formam a idade psicológica do ser humano. A memória, com o passar do tempo, a memória vai sumindo. Eu lembro da minha avó um dia chegando para mim e disse assim, André, eu tenho a impressão, para mim e para Dani, eu tenho a nítida impressão, esqueci o que eu ia falar. Aí virou assim para o lado. A idade vai trazendo isso. Isso ficou tão claro na nossa família que virou gozação. Eu trouxe isso aqui já para a igreja. Vira e mexe, eu estou conversando com o pessoal e esqueço do que eu estou falando. O Patrick vira para mim e falou, você tem nítida impressão, né? Eu tenho. Porque já foi, a memória vai indo. A capacidade emocional ou o controle emocional. Às vezes aquilo que era tão fácil fazer se tornou tão difícil de fazer que a pessoa não consegue segurar mais. Eu preciso de ajuda, porque eu não consigo mais. Nós vimos que a idade biológica traz pesos. Por causa dessas complicações, é que a idade apresenta, ou por causa dessas complicações que a idade apresenta, um idoso deve apresentar mais preocupações, ou a vida se torna mais desgostosa. Porque vai passando o ano, os anos vão ficando mais difíceis, tudo. A tal ponto que Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, já na sua fase idosa, ele termina praticamente dizendo, honre e alegre-se no seu Criador, enquanto vocês ainda são jovens. Antes que os anos mandem a cobrança e o seu vigor se vá. Antes que a visão falhe e o mundo escureça. Antes que o inverno leve você a procurar a lareira. Na velhice, seu corpo já não ajudará muito. Os músculos afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem. A sombra das noites se apresentam, você já não poderá ir para onde quer. Tudo estará devagar, quase parando. O barulho em casa desaparecerá e você acordará com os cantos dos pássaros. Passeio nas montanhas serão coisas do passado. Mesmo uma simples caminhada o preocupará. Seu cabelo branco será como flor de macieira, adorando um corpo frágil como um cristal. Sabe quem disse isso? Salomão, no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, segundo a interpretação do Eugene Peterson, a mensagem. Significa que a idade mais avançada, até mesmo a Bíblia, apresenta dizendo que estes anos serão anos difíceis. É só canseira e enfado. Pois bem, por causa disso, algumas preocupações surgem na vida do idoso. Por causa disso, algumas preocupações surgem na vida do idoso. Primeira coisa é que uma pesquisa global da Nielsen, que é uma empresa de consultoria nessa área de pesquisas que ajuda empresas a avaliarem a si mesmo, fez chamada Maiores Preocupações com a Vida na Velhice. E ele pontua as 10 maiores preocupações. A primeira preocupação, 58% dos entrevistados, mais de 30 mil entrevistados no mundo inteiro, a perda da autossuficiência para cuidar das necessidades básicas. Com 57%,
Em segundo lugar, aparece a perda da agilidade física, com 51%. Em terceiro lugar, a perda da agilidade mental, com 49%. Em quarto lugar, ser um fardo para membros da família ou amigos. Em quinto lugar, com 44%, não ter dinheiro suficiente para viver com conforto. Em sexto lugar, com 41%, não ter dinheiro suficiente para arcar com os custos médicos. Em sétimo lugar, com 32%, ser abandonado e ficar sozinho. Em oitavo lugar, com 22%, morar em um lar para idosos. Em nono lugar, com 17%, a perda do contato com familiares e amigos. E em décimo lugar, com 14%, morar com membros da família. Significa que com a idade, algumas coisas no próprio organismo que o peso da idade traz, dificultam tanto a pessoa, que nessa faixa etária eles têm vivido sobre uma preocupação ou uma apreensão daquilo que poderá acontecer com eles. Por causa disso, eu queria fazer duas considerações sobre os mais idosos. E aí eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 71, verso 18. Salmo 71, verso 18. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandone, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Duas considerações eu quero fazer em cima desse texto. Uma, olhando para o pessoal que está nessa faixa etária. Segunda, para aqueles que não estão nessa faixa etária. A primeira consideração é que os idosos eles devem ser mobilizados. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. O texto traz uma ação, uma mobilização que este salmista escreve, dizendo: agora que chegou a idade, agora que a minha idade está avançada, e são marcas claras na minha cabeça, eu quero dizer para o Senhor o seguinte: não me abandones, porque eu tenho algo para fazer, eu tenho uma função, eu tenho uma ação, algo que é necessário e que depende única e exclusiva de mim, mas é minha tarefa. No Brasil, presta atenção, a idade média de aposentadoria é de 53 anos, quando coincide aí com os 35 anos de contribuição do INSS. Isso não quer dizer que a pessoa de fato se aposente. Isso quer dizer que a pessoa, aos 53 anos, ela passa a usufruir do benefício da Previdência como uma segunda fonte de renda. A maior parte dos contribuintes ficam contando o prazo para que possam se aposentar, para que isso se torne, então, a sua segunda fonte de renda. Mas 53 anos, se nós pensarmos, nós vamos entender que a pessoa está no auge da sua capacidade profissional. 53 anos, ele tem toda a sua potência profissional para continuar trabalhando em níveis muito mais altos do que quando ele começou, demonstrando então que ele está a pleno vapor, produzindo e promovendo o que ele pode na sua área profissional. Muitos continuam na labuta, mesmo aposentados. Muitos continuam trabalhando, fazendo da aposentadoria a sua segunda fonte de renda. Mas presta atenção, a Previdência não é para isso. E o país onde o povo se aposenta mais cedo continua sendo o nosso. Isso não é bom para o país,
que com uma pessoa no auge da sua capacidade profissional comece a receber do governo para que não trabalhe. Além de custar muito para o governo, da mesma maneira, ela tira a capacidade produtiva do país. Por isso que muitos estão questionando isso, e há um estudo para que a idade de aposentadoria seja modificada. Se olharmos friamente, isso só mostra que a fase da velhice, do idoso, a terceira idade, é tão mal compreendida e é tão mal planejada que até o nosso próprio país está dando a fala de que nós não sabemos ou não entendemos o que a terceira idade é, ou o que a velhice significa. Porque ela aposenta aquele que precisa, ela tira do mercado de trabalho aquele que está em plena capacidade profissional. É incoerente. Da mesma forma como é incoerente a maneira que nós vivemos. Nós não pensamos na terceira idade, nós não planejamos a terceira idade, nós não nos programamos para a terceira idade, e uma das coisas que eu tenho visto é o povo na terceira idade sem saber o que fazer. Às vezes eu estou andando com o Testa e o Testa vê duas pessoas, dois velhinhos caminhando na rua, ele diz, a gente vai ser assim. Eu falo, eu preciso programar. Porque eu não quero passar minha terceira idade caminhando na rua com o Testa, vai ser insuportável. Graças a Deus que dizem as pesquisas que o ouvido vai diminuindo a sua capacidade. Agora, se enxergarmos a velhice como um problema, e enxergarmos que o idoso hoje é um peso social, o que eu e você precisamos entender é que a gente não entende nada da Bíblia, porque a Bíblia diz que não é assim que as coisas devem ser. A Bíblia apresenta outra característica. A Bíblia tem muitos textos para os idosos, como também tem muito texto dizendo da importância do idoso na sociedade. A sociedade e a cultura, podem nos intimidar, mas os textos bíblicos nos incentivam ao contrário. Se a sociedade diz que o idoso não tem valor, o que a Bíblia está dizendo neste texto é que o idoso é a referência espiritual, moral e ética de uma sociedade. O cara está dizendo, agora que estou velho de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, porque eu tenho que falar do teu poder e da tua força para essa geração. Para não só essa, mas para as outras. Eu tenho significado sim nessa sociedade. Na verdade, o meu valor é importantíssimo. Porque se eu não tiver a força e a condição necessária, Deus, este povo não vai saber a respeito do teu poder e da tua força. Portanto, a Bíblia mostra que o idoso tem uma capacidade incrível, ou um valor incrível, uma função incrível dentro da sociedade. E o problema de tudo isso é que nós enxergamos o contrário. Nós consideramos o idoso um problema social. No Brasil em que nós vivemos, cada vez mais os casais têm menos filhos, por isso a faixa etária dos idosos tem aumentado. O Brasil já deixou de ser um país de jovens e passou a ser um país de idoso. Portanto, dizem as pesquisas e os noticiários, nós temos um problema social. Nós não temos. A Bíblia diz que eles são a solução. Porque são eles que vão falar para nós a respeito do poder e da força de Deus. Mais uma vez, a Bíblia é contra a cultura. Pois se a sociedade, hoje em dia, diz que a minha vida profissional termina quando eu me aposento, o que a Bíblia diz é que a minha vida ministerial ela só termina quando eu morro. Não acaba, continua. Portanto,
O texto de Tito, mais uma vez, Paulo ensinando a um jovem pastor, ele diz o seguinte: ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Tenho certeza que algumas daí riscaram o muito. Mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. O texto começa, logo nos primeiros 2 versículos, dando uma orientação aos homens. Mas eu não quero olhar para a orientação dos homens e nem vou tornar esse texto exclusivo às mulheres. Eu vou tornar esse texto exclusivo à terceira idade. O texto está dizendo que vocês têm muita função na sociedade, sim. Que vocês são significativos e que vocês têm valores. Que aqueles que são idosos são um arrismo espiritual de uma sociedade. Interessante é que Paulo exorta Timóteo dizendo o seguinte: escuta, você que é jovem pastor, chega para as mulheres mais velhas e diga o seguinte para elas: é responsabilidade de vocês ensinarem as mais novas tudo a respeito da vida. Tudo a respeito da vida. O interessante é que Paulo está trabalhando um conceito lindo, lindo. Eu vou trabalhar esse conceito daqui a pouco, mas eu quero que você pense numa coisa. Eu queria analisar 3 tipos de carreira, ou 3 tipos de atuações, de envolvimentos que nós trazemos. O primeiro, a carreira primária. Isso termina na fase adulta, porque ela tem a ver com aquilo que eu faço profissionalmente, que eu faço para o meu rendimento, que eu faço para a minha manutenção. A Bíblia diz que essa é uma carreira do meu trabalho, e ela ensina e trata muito como é que nós devemos nos portar profissionalmente. Inclusive, prepara dizendo: neste período, vocês têm que fazer um monte de coisas, porque chegarão anos dos quais vocês vão dizer: não tenho neles mais prazer, por isso, sejam prudentes. Enquanto vocês têm todo o potencial profissional, desenvolvam a vida profissional, plantem, estruturem e controlem tudo para que na vida mais tarde, na vida idosa, na sua velhice, vocês tenham com o que viver. A Bíblia ainda acrescenta dizendo que são os pais que juntam para os seus filhos. Ela diz: é assim, esta deve ser a postura da terceira idade. Pois bem, essa carreira profissional, ela um dia termina. E o problema é que há idosos que insistem em continuar com a sua carreira profissional, que um dia ela tem que terminar. Agora, enquanto eu exerço tudo isso, eu tenho hobbies. A carreira profissional vai encerrar e deve ser aceita com naturalidade. Agora, eu desenvolvi durante a minha vida hobbies. Tem coisas que eu gosto de fazer. Tem coisas que eu gostaria de fazer mais, mas nunca tive tempo. Tem coisas que eu sempre curti, fazia bem para a minha cabeça, mas eu não tenho mais tempo para isso, a não ser quando a terceira idade chega, e aí eu tenho todo o tempo do mundo para desenvolver aquilo que eu sempre quis. Por exemplo, conheço pessoas do nosso meio que trabalharam a vida inteira, mas tinham um sonho de ser advogado. Na terceira idade, foram estudar direito, porque agora é tempo de investir em hobbies. Agora é tempo de investir naquilo que eu sempre quis fazer e nunca pude. Conheço e eu incentivo meu pai, sempre pintou, nunca teve tempo. Pai, agora o senhor tem que pintar, vai fazer curso, vai pintar telas, vai ler livro, aquilo que a gente sempre quis fazer, vai aos teatros, vão passear, fazer as viagens que a terceira idade promove tanto, vão passear. Porque nesta faixa etária, nessa fase da vida, vocês têm tempo e liberdade para tudo isso. Portanto, vão. Porque chegarão anos dos quais vocês dirão: não tenho neles prazer,
Portanto, eu posso promover prazer se eu entender que agora eu tenho tempo, agora eu tenho liberdade e agora eu tenho condições, apesar de algumas limitações. O hobby desenvolve. Eu sempre gostei de jogo de futebol, nunca pude ir ao estádio. O que o impede? Um bom futebol, claro, mas o que impede? Eu sempre gostei de pintar caixas, eu não sei como é que isso diz. O que impede de você estar fazendo isso agora? Nada, vai fazer. Agora é tempo, é direito seu. Não é liberdade, faça isso. Joia, faça. Só que existe uma terceira carreira, ou uma segunda carreira, uma carreira secundária. E essa carreira ela foi desenvolvida a vida inteira. Se a primeira, que é profissional, termina, se os hobbies podem desenvolver um tempo, ou ocupar um tempo maior na minha vida agora, uma segunda carreira, uma carreira secundária, que foi desenvolvida a vida inteira, está na hora de ser apresentada, ou desenvolvida, ou efetivada agora. Que carreira é essa? O texto diz: vocês têm que investir na nova geração para que eles saibam se portar na vida. Senhor, não me abandones agora que eu tenho o cabelo branco. Não me abandones, porque eu preciso falar do teu poder e da tua força para as futuras gerações. A Bíblia, nesses dois textos, traz o contexto de que na terceira idade, a função de cada um é promover vida. Lembra do Tiago pregando há 2 semanas atrás, quando ele disse que a função do marido não é ter felicidade, e a função da esposa não é ter felicidade, porque casamento não foi construído por Deus para que nós fôssemos felizes nele, que o objetivo do casamento era a santificação. Todo o cristão, em todo o relacionamento, ele está inserido para a santificação. Porque qual é o conceito de santificação? Santificação é tudo aquilo que promove vida. Tudo aquilo que promove vida. Porque eu tiro o pecado da minha vida, e o pecado nada mais é do que aquilo que promove a morte. Eu tiro o pecado da minha vida e eu promovo vida. Eu lembro da ilustração do Ziel Machado, quando ele dizia, é como aquele médico cirurgião que entra na antessala da sala de operação e ele pega a esponja e aquela escovinha e lava muito a mão, tira os anéis, a aliança, vai, lava, escova, lava de um jeito, lava do outro, lava. A mão está esterilizada. A partir daquele momento, ele não pode tocar em nada. Ele sai andando de costas, abre a sala de cirurgia com as costas, entra num determinado lugar, vem alguém, lhe coloca as luvas, e a partir do momento, com aquelas luvas esterilizadas e a mão esterilizada, ele pode operar qualquer pessoa, porque ele não promoverá a morte, mas proverá a vida através das mãos. A morte por infecção hospitalar, seja lá o que for, mas ele promove vida. Isso significa que em todo e qualquer relacionamento que eu estou inserido, eu tenho que promover a vida. Aqueles que estão na terceira idade, eles têm a obrigação de desenvolver uma carreira que estava sendo desenvolvida a vida inteira, mas uma carreira caracterizada pela promoção da vida. Vocês, mulheres, vão ensinar tudo a respeito da vida para as outras mulheres mais novas. Como tem que se portar em casa, ser boas esposas, boas donas de casa, amarem o seu marido, o princípio da submissão que o Tiago trabalhou de forma brilhante aqui na igreja. Por isso ele está dizendo, vocês têm função, vocês têm uma tarefa, vocês têm uma carreira. Agora, o que me incomoda
é que hoje a gente tem visto cada vez mais os casamentos terminando. Cada vez mais o pecado reinando e imperando nos lares, inclusive dentro da igreja. A minha pergunta é, aonde está essa falha? A falha está também, e de grande maneira, na falta de atuação do povo da terceira idade. Aonde não entendem a influência que tem sobre os mais novos. Vocês precisam arregaçar as mangas e começarem a produzir vida. Vida. Porque uma das coisas que eu fico pensando é que o texto diz: agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandone, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Isso foi uma característica do salmista que escreveu. Mas a minha pergunta a você, da terceira idade, já que você entendeu que o desafio não é para que eu tenha forças para pagar o meu plano de saúde, que eu tenha forças para eu enfrentar a quimioterapia, mas que eu tenha forças para enfrentar este momento difícil. Eu tenho que promover vida. A pergunta que eu faço a você é, como é que você completaria esse versículo? Agora que estou velho e de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que o quê? Qual é a sua área de atuação? Qual é a carreira secundária que você vai desenvolver? Como é que você vai agir e influenciar a nova geração? Eu fico lembrando sempre de Moisés, trabalhando, fiquei tão louco conduzindo aquele povo. De repente, o seu sogro, Jetro, chega do lado dele e diz: filho, está na hora de eu promover vida na sua vida. Se você continuar do jeito que você está, você vai morrer. E a nação vai sofrer por causa da tua maneira de agir. Vou te dar um conselho. Divide o povo em grupos, coloca líderes de grupos e você se relaciona com esses líderes de grupos. Não dá mais para você atender a nação inteira. Ela cresceu. Moisés disse: entendi. Uma geração mais velha influenciando uma geração mais nova. 3 cartas do Novo Testamento têm essa marca. As 2 de Timóteo e de Tito. Uma geração mais velha, Paulo, influenciando a geração mais nova. E um dos textos mais tristes da Bíblia é quando a geração de Josué morreu. Diz que ele foi sepultado e todos os que com ele viveram, contemporâneos a ele, foram sepultados também. Se levantou uma nova geração que não conhecia Deus e nem os seus feitos. Na minha opinião, porque a geração mais velha não entendeu porque tinha a razão da sua existência de promover a vida na geração mais nova. Como é que você responderia? Você que está nessa faixa etária. Agora que estou velho e de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para quê? Eu vou cuidar de crianças lá na Arca, eu vou ajudar Didi, a Soninha e Companhia Limitada. Eu vou ajudar o Bruno lá no GC, sim. Eu vou ajudar. E aqui eu quero honrar a quem merece toda a nossa honra. Eu admiro muito esse casal, Tia Cida e Tio Akira. A Arca tem passado por um momento financeiro muito difícil. Tia Cida montou uma equipe e há meses ela tem vindo, se não todos os dias, quase todos os dias. Se enclausurava aqui, fazia seleção de roupas. Muita gente doou roupa suja. Ela levou para casa e lavou as roupas e montou o bazar, que na minha opinião estava maior que uma loja de departamento. Botou C&A no bolso.
Marisas, então, meu amor. Sabe o que mais eu curti? Eu curti ouvir os comentários das pessoas. Diz que até microfone ela pegou na arca e falava no dia. E diz que ela cantava. Agora começou a liquidação das camisetas. E o povo corria. Isso é promoção de vida. É promoção de vida. O tio Akira tem dias que a gente tem que falar, para. Porque ele vem para cá, se bobear, ele sobe em andaime. Ele sobe no andaime e a tia Cida fica do meu lado. A culpa é sua se ele cair, a culpa é sua se ele cair, a culpa é sua se ele cair. Tio, não sobe, porque eu não quero carregar essa culpa. Mas ele curte essas coisas. Ocupou a fase da aposentadoria deles de forma absoluta. Eu não me preocupo quando a tia estava fazendo as coisas aqui. Nem venho, nem apareço. Sabe o que é isso? Agora que estou velho e de cabelos brancos, não me abandone, ó Deus, para que eu possa ter toda a força necessária de fazer a triagem das roupas para o bazar da arca. Não me abandone, ó Deus, agora que eu estou de cabelos brancos, para que eu possa cuidar de tudo a manutenção da arca da igreja e companhia limitada, dar pitaco em tudo. Essa é a principal função do tio. Rei da gambiarra. Eu não me preocupo agora, Senhor, porque o Senhor não me abandonou, porque eu quero ter forças para o que você quer fazer. O que você quer fazer? Para aliviar minhas filhas ou meus filhos, eu vou tomar a responsabilidade de cuidar do meu neto. Mas eu não vou cuidar do meu neto somente. Eu vou falar da tua força e do teu poder para essa futura geração. Quais são, ou qual é o teu objetivo? Como você completaria esse versículo? Mas, da mesma maneira que os idosos devem ser mobilizados, os idosos devem ser valorizados. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus. O texto ensina que talvez quando os cabelos brancos chegarem, e a idade de fato for um peso, aqueles anos dos quais eu digo, eu não tenho mais neles prazer, talvez uma das marcas mais fortes seja o medo do abandono. Não me abandones, ó Deus, não me abandone. Porque talvez o principal sentimento do idoso é de abandono. Interessante isso. Na época em que nós vivemos, ao mesmo tempo que nós nos empenhamos por longevidade, por queremos ter uma vida cada vez mais longa, onde tratamentos, medicações, posturas, dietas prolongam a nossa vida, nós temos negado o devido cuidado aos idosos e o seu valor e a sua importância à sociedade atual, a sua importância social. Nós nos preocupamos em ter vida longa, mas nós não nos preocupamos em cuidar daqueles que já estão no fim dessa vida longa. De valorizar aqueles que estão no fim da vida longa. De amenizar o trauma, a dor e o medo e as preocupações daqueles que estão na vida longa. Por isso, vive-se em uma sociedade de consumo na qual o novo pode ser valorizado, mas o velho é descartado o tempo todo. Desde o nosso celular. Nós usamos um celular e o celular está nas suas plenas funções, mas olhamos para ele e dizemos, ele já não é mais novo, ele já está velho, existem tecnologias mais novas. Tem uns agora que eu digo, hey Siri, e ele me responde, eu quero estes. Eu não quero mais aqueles que eu abro e simplesmente fala comigo. Apesar de funcionar, o novo é substituído por um mais novo e aquele novo
o antigo novo se torna obsoleto, algo para ser descartado. Pois bem, o que eu penso é que o aparelho velho é descartado só para que se tenha um novo, apesar do funcionamento ou do pleno funcionamento do velho. Às vezes se muda para um novo aparelho pelo simples fato de querer ser aceito e descarta-se o velho aparelho. Agora, o medo da transformação que surge com a velhice assemelha-se um pouco ao fenômeno dos celulares. O idoso tem então, pela ideologia dominante, essa cultura consumista, a sensação de que é como um aparelho ultrapassado. Ele fala, mas ninguém quer, nem mesmo ouvi-lo. Tem-se medo de envelhecer, como se tem receio de ser ridicularizado ao usar o aparelho antigo de 10 anos, como aqueles tijolões StarTax que só os mais velhos saberão o que isso significa. Nós não valorizamos os idosos. Na lei judaica, em Levíticos capítulo 19, no verso 32, dizia assim: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o Deus deles, e eu sou o Senhor. Eis porque é tão importante não esquecer do abismo entre as gerações e valorizar esse abismo. Olhar e dizer, eu sou diferente dos meus pais. Eles têm muito mais experiência do que eu. E eu preciso aprender a ouvi-los e respeitá-los até o fim do dia. Até o fim da vida deles. E eles eram tão valorizados, que até os ossos dos pais eram carregados de um lugar a outro, para que eles fossem enterrados no melhor lugar ou na melhor região. Esse texto determina que os mais jovens entre nós, eles não devem se portar presunçosamente e desatentamente na presença de um idoso, como se não houvesse um abismo entre as gerações, como se os mais jovens e os mais velhos fossem pares, que não precisam demonstrar honra e respeito especial. Interessante que eu ouvi o testemunho de um amigo do Levi. O Levi disse que um senhor, já numa idade avançada, com quem ele trabalhava, disse, puxa vida, hoje é sexta-feira, que droga. Aí o Levi não entendeu, disse, mas por quê? Ele disse, porque eu tenho que ir para minha casa. E eu detesto voltar para minha casa, porque no sábado vai toda a minha família lá dentro. E a sensação que eu tenho é que eu sou invisível. Eles ficam entre eles, conversando entre eles, conectados nas suas tecnologias e não olham mais para mim, não conversam comigo, não tem nem a preocupação de saber como eu estou. Agora, uma coisa que tem acontecido é que essa nova geração não tem mais temor. É uma geração que não tem respeito mais por nada. É uma geração que talvez, porque os mais velhos têm falado da força, na verdade eles têm sofrido muito a necessidade ou a compreensão de que eu preciso ter respeito, de que eu preciso aprender a honrar, de que eu preciso aprender a cuidar. Agora, essa geração não faz mais nada disso. Não tem mais respeito por professores, não tem mais respeito pelos seus pais, não tem mais respeito pelos seus avós, não levam em consideração, não cuidam em nada. Quando meu avô esteve internado num hospital durante 3 meses, eu passei dias, moleque, cuidando dele. Hoje eu duvido que a gente tenha a capacidade de pedir para esses meninos passarem 1 hora, 2 horas, 3 horas. É uma geração que não cuida mais, que não zela mais, que não comemora mais a terceira idade, escanteia, despreza e desqualifica. Torna o idoso um peso social, sendo que a Bíblia diz que eles devem ser valorizados ao extremo. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o Deus deles. Eles têm falado muita coisa, têm apresentado a força e o poder desse Deus. Cuidem do mesmo Deus.
sirvam ao mesmo Deus. É tão interessante que a Bíblia trabalha o seguinte, olha, para você temer a Deus, você tem que lembrar dos 10 mandamentos. Os 3 primeiros, eles apresentam dizendo, Deus é Deus. O segundo, você não vai criar imagens de outros deuses, ou de outras pessoas, ou cultuar, ou considerar qualquer outra coisa como este Deus. Por isso, fujam dessas imagens e adorem única e exclusivamente a este Deus. Qual é o quarto? Qual é o quarto? Qual é o quarto? Honra teu pai e tua mãe. Por quê? Porque o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, se Deus é Deus, primeiro, você vai aprender desse Deus no seu pai e na sua mãe. Segundo, a maneira como você trata o seu pai e a sua mãe reflete muito na maneira como você trata a Deus. Porque se você honra e respeita os seus pais que você vê, que dirá da sua honra e do seu respeito de Deus que você não vê. Por isso, honra, respeito, consideração é algo que tem que ser nosso. O texto diz, levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos. Interessante é que o pai e a mãe, eles nunca deixarão de ser pai e mãe. Eles sempre olharão para os filhos, não importa como os filhos tratem, não importa a negligência, eles sempre olharão para os filhos com amor de pai e mãe. Tem dias que eu vou na casa dos meus pais, minha mãe ultimamente tem a mania de me beijar muito e ficar perguntando para mim, você quer voltar? Eu vou ficar chupando aqui assim para ver se você volta. Assim, voltar para aqui, mãe? Eu acho que não dá mais. Fisicamente falando, não dá. Mas eu fico pensando, sempre será o amor de mãe. Então, numa idade interessantíssima. Mas uma coisa eu sei. Oram por mim todos os dias. Por mim, pela minha esposa e pelos meus filhos. Todos os dias. Amanhã meu pai começa o segundo tratamento, ou o primeiro tratamento contra um segundo câncer que ele adquiriu. Eu fico pensando, a minha obrigação é cuidar deles agora. Eu levo o pai. Não precisa ter. Porque eu sei que na cabeça do Senhor, o Senhor pode estar vivendo um monte de inseguranças. Não tem ninguém melhor do que um filho teu para estar do teu lado, para cuidar do Senhor. Eu levo o pai. O cuidado da casa dos meus pais é meu. Ventilador funcionando, lâmpada queimada, torneira que estoura. Tudo isso é difícil para ele hoje. E foi um dos homens que me ensinou a habilidade com ferramentas. É difícil, mas a responsabilidade é minha. Eu vou cuidar de tudo aquilo que está difícil. Como é que eu posso me levantar na presença dos idosos? Como é que eu posso honrar os anciãos? Se eles carregam sobre si um monte de preocupações, eu vou tirar essas preocupações de cima deles. Pode ficar tranquilo. Toquem a vida de vocês, mas eu estou por aqui. Se precisar de ajuda, eu estou aqui. Eu tenho crises. Eu preciso ouvir do poder e da força de Deus. Não há ninguém melhor do que vocês para me contarem a respeito desse poder e dessa força.
Levantem-se na presença dos idosos. Honrem os anciãos. Temam o Deus deles. E sou eu, o Senhor, que estou dizendo isso. Isso é lei. É regra básica. Isso é vital. Vocês precisam agir assim. Pai sempre será pai. Mãe sempre será mãe. Mãe adotiva sempre será mãe adotiva por mim. Eu sou cheio de mães adotivas aqui. Cheio. E eu sei que o amor delas por mim não muda. Por isso eu queria terminar assistindo um vídeo. Presta atenção no que o vídeo diz. Já beijou na boca? Aí ele não responde. Eu falo, poxa, fala pra mamãe. E aí, sua mãe é carinhosa demais? Depende, às vezes sim. Quando tá na frente dos amigos, eu não gosto. Muita demonstração de carinho às vezes também dá uma vergonhinha, né? O costume mesmo dela, de ter que ficar tocando assim, sabe? Acho que chega a ser até um vício. Ela buzina. Aí ela parava na frente, olhava pra gente e fazia pi, pi, pi. Aí eu falei, mãe, eu tô aqui. Pi, 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 pi. 4 anos tendo aula com ela. De português. Nunca gostei de português. O que ela faz que mais te incomoda? Ela gosta de postar muita foto comigo quando era pequeno. Ah, ela fica mexendo no cabelo assim. Nossa, eu odeio isso. Deixa estar sentada, esperando num banco, qualquer lugar, ela começa a me apertar. E tipo, eu fico... Oi, mãe. E você gosta de fazer carinho no seu filho? Gosto, até demais. Eu gosto. Com certeza, com certeza. Ai, mãe. Essa é a Keila. Essa é minha mãe. Tá, agora vamos mostrar que ele nem sempre foi assim? Desculpa. Levantem-se na presença dos idosos. Honrem os anciãos. Temam o Deus deles. Eu sou o Senhor. Tia Cida e Tio Akira, eu queria chamar vocês dois aqui na frente. Por favor. A Organização Mundial da Saúde diz que acima de 60 anos aqui no Brasil é caracterizado como um idoso. Eu queria convidar todos vocês que têm essa idade, que venham aqui na frente, por favor. Agora nós convidamos algumas pessoas também com uma lembrança especial para vocês, que essas pessoas venham aqui na frente agora, e eu preciso também de 2. Venham.
Eu vou fazer com o tio e com a tia. Chamei-os aqui porque eu queria honrá-los. Não quero desonrar os outros, mas eu quero honrar aqueles que têm dedicado muito também no nosso meio, a nossa comunidade. O tio e a tia, para mim, são exemplos muito grandes disso. Poderia dizer de outros, como o Luizão, que tem feito muita coisa aqui no nosso meio. O Isaías, que tem demonstrado um trabalho enorme pela gente. Esse é um motivo de grande alegria. Mas eu queria agora orar por todos vocês. E aos dois eu queria agradecer em especial, honrá-los. E eu queria que nós fizéssemos o que o texto está dizendo. O que o texto diz? Muito obrigado. Muito obrigado pela vida, pelo exemplo, pela dedicação e pela seriedade com Deus. Meu sonho é que quando eu tiver a idade de vocês, eu continue pedindo a Deus, não me abandones, para que eu possa demonstrar a tua força e o teu poder. Sem vocês, a gente não conheceria esse Deus incrível que nós conhecemos. Tio e tia, muito obrigado mesmo. Senhor Deus, nós queremos agradecer por todos estes que estão aqui na frente. Na verdade, nós queremos orar por este povo, pedindo que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor aliviasse as preocupações e que o Senhor movimentasse essa igreja a carregar este povo no colo, como eles fizeram com a gente quando nós éramos pequenos, para que eles pudessem sentir todo o apoio, toda a segurança de que não estão sós nem abandonados. Pelo contrário, a prova de que o Senhor está com eles é porque nós estamos juntos, valorizando, ouvindo, prestando atenção, honrando, dando primazia a essa geração. Pai, cuida deles, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém? Muito obrigado mais uma vez. Vamos, Senhor.